compartilhar com você, com a Igreja do Senhor Jesus, do que o Senhor tem compartilhado comigo, do que o Senhor tem falado comigo. Eu quero compartilhar com você. Te convido a abrir a sua Bíblia em João 4 e deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 4, nós vamos estar lendo alguns versículos salteados no decorrer, né? Vamos estar relembrando e passando por alguns versículos. Esse texto, ele fala sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu creio que todos aqui conhecem essa passagem, conhecem essa história. E a história da mulher samaritana, ela é marcada por um encontro que transformou a sua vida. Por um encontro que transformou não só o seu presente, mas transformou o passado, o presente e o futuro daquela mulher. Porque todo encontro, ele precisa fazer com que algo seja transformado dentro de nós. Cada encontro com a palavra, cada encontro em que nós nos reunimos para adorar, para receber a palavra de Jesus, nós vemos, né, em toda a Bíblia, em todos os encontros, em todos os lugares que Jesus estava, alguma coisa sempre acontecia. Jesus nunca passou por nenhum lugar, por nenhuma pessoa, por nenhum grupo, por nenhuma multidão, que ele tenha feito algo na vida de alguém, ou na vida de muitas pessoas ao mesmo tempo. E na nossa vida não deve ser diferente. Na nossa vida também, quando Jesus chega, quando Jesus passa, quando Jesus fica, quando Jesus fala, quando Jesus vem, precisa haver alguma coisa, porque todo encontro, ele gera uma transformação. Todo encontro, ele gera um milagre. Todo encontro, ele se abre para que possibilidades aconteçam. Ouvimos o Carlão falando aqui, dando testemunho, porque houve, naquele momento, o encontro. Jesus estava ali, naquele momento, e pôde trazer para ele, para a sua família, o que eles precisavam naquele momento. O Jeová Jirê, o Deus da provisão. O Senhor da cura, aquele que cura, o Jeová Rafá. Aquele que está presente em todo o tempo. Aquele que possibilita todas as coisas da nossa vida, porque a palavra vai dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o Senhor, ele amplia todas as possibilidades quando ele está presente, quando nós estamos nele, quando ele está conosco. E na vida dessa mulher não foi diferente. Houve um encontro ali, não foi um encontro marcado, mas foi um encontro proposital. Foi um encontro em que o próprio Jesus teve a intenção de encontrar com aquela mulher. Ele sabia que existia algo naquele dia que precisava acontecer. Por isso, ele não tomou o caminho que ele deveria de tomar, o caminho que era de costume tomar. Ele desviou do caminho naquele dia, porque ele sabia que ele encontraria alguém que precisava de uma transformação no seu passado, no seu presente e no seu futuro. E a palavra vai dizer assim, a partir do verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado ao seu irmão José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede
de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Eis que tu é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e seus filhos e ao seu gado. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirar. E disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: bem dissestes que não tens marido, porque tiveste 5, e o que agora tu tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram no monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, mas vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bendizemos, ó Deus, pela tua palavra. Palavra que transforma nossas vidas. Palavra que cura nossa alma. Palavra que vai até a divisão da alma e do espírito. Palavra essa que nos faz discernir a tua vontade. Palavra esta que é apta até mesmo para entender e para saber qual é o nosso pensamento e qual é o nosso sentimento. E vai no mais profundo do nosso ser. E é isso que queremos hoje. Que a tua palavra venha, Senhor, como uma espada assim afiada, ó Deus, nas nossas vidas, para marcar a nossa vida. Porque a tua palavra, quando marca a nossa vida, quando o encontro com o Senhor marca a nossa vida, ah, Senhor, fica a cicatriz, mas fica de algo muito grande que o Senhor fez, para nós não nos esquecermos daquilo que o Senhor tem feito em nós, da forma de como a tua palavra tem transformado a nossa vida. Por isso, Jesus, nós te pedimos, fala conosco, Senhor. Nós queremos te ouvir nesta noite. Transforma nossas vidas, transforma os nossos corações. Dá-nos dessa água, Senhor. Dá-nos dessa água viva, para que não mais tenhamos sede. Em nome de Jesus. Amém e amém. Algo me chamou a atenção esta semana. Eu ouvi uma expressão, vai mais do que uma expressão, vai mais também do que uma frase, né? Mas me chamou a atenção e me levou a refletir sobre o assunto. Eu ouvi o seguinte: a chegada de alguém é uma coisa muito importante, porque o passado, o presente e o futuro da pessoa também chegam com ela. É porque toda a vida dela vem junto. Aí eu voltei, ouvi novamente e comecei a pensar, é verdade. Como você olhar uma pessoa e você
pensar que aquela pessoa só carrega um presente e só projeta um futuro. Como a gente olha para uma pessoa que chega, uma pessoa que está presente, e a gente consegue ver talvez só o passado daquela pessoa. Mas a verdade é que quando nós olhamos para dentro de nós, e eu comecei a pensar e refletir sobre isso, e me veio ao coração a história da mulher samaritana. Eu falei, isso se encaixa na vida dela. Porque quando ela chegou, Jesus estava ali, assentado naquele poço. Ele foi ali mesmo, intencional, para fazer acontecer. E quando aquela mulher chega, Jesus percebe que, ao começarem a conversar, aquela mulher não carregava somente um presente vergonhoso, triste, de desprezo. Porque mais ou menos no horário de meio-dia, a hora que o sol estava bem quente, era o horário que aquela mulher buscava água no poço. As outras mulheres eram de costume bem cedinho, acompanhadas, nunca sozinhas. Mas ela carregava com ela uma vergonha, ela carregava com ela uma decepção. E Jesus começou a entender quando eles começaram a conversar, começaram a dialogar. E eu vejo a mulher samaritana dentro desse assunto, que a chegada dela foi uma coisa muito importante. Mas eu quero te dizer que a sua chegada também foi e é muito importante. Dizer para você que, assim como Jesus estava sentado à beira daquele poço intencionalmente, Jesus também está sentado à beira de algum poço nesta vida, intencionalmente, só aguardando você chegar. Porque Ele tem algo para fazer, Ele tem algo para realizar. E assim foi na vida daquela mulher, muito importante. Mas importante por quê? Porque ela tinha um passado, ela tinha um presente, ela tinha um futuro que chegou junto com ela. Será que conosco também não é assim? Será que comigo e com você também não é assim? Eu vejo a história dessa mulher como uma das narrativas mais profundas das Escrituras. Porque nós vemos uma transformação acontecendo, como se Jesus fosse o gênio da lâmpada. E a mulher esfregou e o gênio saiu. E ele perguntou, quais são os seus 3 desejos? E ela responde para Jesus, que o Senhor transforme o meu passado, o meu presente e o meu futuro. E Jesus fez. Porque não foi algo que aconteceu com longos dias. Não precisou de uma semana, Daniel. Não precisou de um mês, Jennifer. Não precisou de um ano, não. Em apenas um encontro, a vida daquela mulher foi transformada. E apenas um encontro, a minha vida e a sua vida, ela também pode ser transformada. Basta nós nos encontrarmos com a pessoa certa. Basta nós irmos na direção certa. Mesmo carregando um passado triste, mesmo carregando um presente angustiado, mesmo não tendo um futuro projetado, mas se nós formos na direção certa, se nós encontrarmos Jesus no nosso caminho, tudo pode ser transformado. Jesus, ele atravessou a fronteira da religião. Sim, Jesus nem falou de religião ali com ela, ela até tentou. Mas Jesus não falou. Ele também atravessou a fronteira da cultura. Os samaritanos não se davam com os judeus. Eles eram considerados um povo mestiço, né? Misturado. Então,
Se não é judeu, se é misturado, aí acabou. Misturou café com leite, ixi, não dá certo. Não havia um diálogo entre eles. Pelo contrário, havia uma separação entre eles. Mas Jesus, ele atravessou essa fronteira e não permitiu que a cultura daquele povo pudesse decretar e dizer o que ele deveria fazer. Jesus, ele atravessou a fronteira da vergonha para alcançar uma mulher que ninguém valorizava, que ninguém queria estar perto, que ninguém queria conversar. Uma mulher que era apontada na sociedade, uma mulher que andava envergonhada, uma mulher que andava escondida. Mas Jesus via naquela mulher, via ela como uma adoradora em potencial. Jesus sabia o que tinha no coração daquela mulher. Jesus sabia no que aquela mulher poderia se transformar quando ele pudesse falar com ela e ela pudesse abrir a sua vida para ele. Jesus sabia, Laís, que ele poderia fazer algo maravilhoso na vida dela. Então, Jesus via potencial. E eu quero dizer que Jesus vê potencial em você também. Sim, de adorador. Porque todos nós fomos convocados para sermos adoradores, para viver para a glória dele. Jesus vê em mim, Jesus vê em você o potencial para nós levarmos o evangelho. Você não precisa ser missionário, ser missionária. O ministério de missionário e missionária não é para pessoas específicas, mas é para que o reino de Deus, estando dentro de nós, nós possamos expressar o que o reino de Deus tem para oferecer para as pessoas. Então, você não precisa de um título. Basta ser filho. É filho? É discípulo? Então, também é missionário. E Jesus via esse potencial naquela mulher. Nós podemos ver na vida dela 3 potenciais. 3 dimensões que Jesus fez questão de tratar com ela. O seu passado, o seu presente e o seu futuro. E nós descobrimos que, assim como Jesus fez com aquela mulher, ele também pode transformar a nossa história. Que a minha vida e a sua vida não é muito diferente. Talvez nós tenhamos pecados diferentes. Talvez nós tenhamos uma vida diferente. Mas talvez também uma vida errante. Talvez um passado também marcado. E que nós hoje estamos lutando para vivermos de maneira mais digna diante do Senhor, de maneira em que nós possamos dizer para Jesus: Senhor, se não for para te adorar, não faz sentido eu viver. Nós estamos nessa luta constante, é uma luta de todos os dias, é uma busca de santidade todos os dias, é uma vida de renúncia todos os dias, para que a nossa vida, para que as nossas atitudes possam agradar a Jesus. Mas talvez o nosso passado também seja um passado difícil e marcado. Nós precisamos lembrar que uma pessoa, ela carrega consigo um passado, um presente e um futuro. No passado dessa mulher, nós vemos um histórico de feridas e decepções. O passado dela marcado. No versículo 16 a 18 diz: Disse-lhe Jesus: Vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. E Jesus disse: Você dissestes bem, que não tem marido, porque tiveste 5, e o que agora você tem, agora que você tem, o que você tem não é teu marido. E isto dissestes com verdade. Nós vemos ali, nesse momento, uma mulher falando a verdade para Jesus. Para que haja cura no nosso passado, para que haja transformação no nosso passado, nós precisamos, primeiramente, falar a verdade.
Tem pessoas que ainda carregam coisas do seu passado porque ainda não confessaram a verdade para Jesus. Eu não estou falando de você colocar a sua vida no outdoor para que todos vejam, mas eu estou falando para você fazer como aquela mulher fez. Ela expôs a sua vida, e quando Jesus, na verdade, inicia expondo a vida dela, mas que não era para envergonhá-la, quando Jesus expõe e fala, vai lá buscar o teu marido, Jesus sabia que ela não tinha, que o que estava com ela não era dela, e que ela já teve 5 anterior a esse. Jesus sabia. Mas Jesus fala para ver qual seria a atitude dela, e se ela daria esta abertura para Jesus tratar. E ela disse, com verdade, eu não tenho marido. Talvez, e acredito que não seja o seu caso. Mas aquele passado daquela mulher precisava de cura. Quando Jesus expõe, Jesus não expõe para envergonhar. Jesus expõe para curar. E aquele pedido, quando Jesus pede para ela, olha, vai lá, chama o teu marido e vem. Aquele pedido revela 5 casamentos desfeitos. Imagine a dor daquela mulher. Ela teve 5. Talvez você tenha tido 1. E dói. E dói. Imagine 5. Imagine o coração daquela mulher esperançoso, conforme toda mulher tem o desejo de casar, e se prepara para casar, e arruma enxoval, e constrói casa, e trabalha sábado, trabalha domingo, né? Tiago e Jennifer, para ter a sua vida, para viver uma vida de casal, para viver um casamento, e, de repente, aquele casamento é desfeito. Primeira ferida. Não obstante aquela ferida que ainda não havia sido tratada, ela casa de novo. Tem a oportunidade de casar de novo, e a alegria naquele coração vai acontecendo, e agora vai dar certo. Não tem pessoas que às vezes falam assim, não, mas agora vai dar certo, a pessoa é pessoa maravilhosa e vai dar certo, e a vida vai passando, e de repente a segunda ferida acontece. Não obstante a segunda, não sendo suficiente a segunda, mas ainda havia esperança naquele coração, Laís, que uma hora vai dar certo, uma hora eu acerto. E vai lá e aposta de novo, e casa de novo. Não sei quanto tempo passou. Terceira ferida. Acabou? Não, não. Não. Aquela mulher tinha esperança, gente. Aquela mulher tinha esperança de uma vida melhor. Ela depositava, talvez, a sua alegria, talvez a sua dependência emocional, que nós estamos vivendo isso muito nos nossos dias, de mulheres que têm dependência emocional de maridos que têm dependência emocional de mulheres, de pais que têm dependência emocional dos filhos. Mas a nossa dependência, ela precisa estar em Cristo. Porque é o único que não falha. É o único que nunca vai divorciar de você. Você pode até ir embora, mas ele não vai assinar a carta de divórcio. Porque ele sempre diz que você sempre será dele. E mais uma vez, 4ª vez, não dá certo de novo. A 5ª vez não dá certo de novo. Agora, então, eu vou pegar o marido de alguém. 5 vezes. Casei, bonitinho. Não. Está dando certo, não. Acho que o marido dos outros é melhor. Porque se o que ela tinha não era dela, significa que era de alguém. Né? Isso que a palavra nos faz entender. O que você tem não é teu. Se não é teu, é porque é de alguém.
E ela foi tentar. Mas quando Jesus encontra aquela mulher, e Jesus começa a expor, ela diz, sim, sim, sim. 5 feridas. 5 feridas de casamentos desfeitos. Sim, o que eu tenho agora também não é meu. Verdade, Jesus. É verdade. Quando nós expomos as nossas verdades, quando nós de fato abrimos o nosso coração, quando de fato nós abrimos o nosso quartinho, aonde a gente não quer que outras pessoas vejam, porque na verdade todos nós temos o quartinho da bagunça. Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei essa palavra, muito tempo, né? Foi em um mês da juventude, numa igreja batista, até da igreja de Calabouço. Quando Deus me deu essa palavra, e Deus falou muito a respeito desse quartinho. Muito. Porque, às vezes, dentro de nós, tem esse quartinho, lá na nossa alma, guardadinho, que tem só as coisas que não nos fazem bem, que tem só as coisas que nos ferem, que tem só os sentimentos que nos adoecem, e nós não sabemos o que fazer com ele. Aí o que a gente faz? Vai lá naquele quartinho. Até em casa a gente tem esse costume de ter um quartinho aonde coloca a bagunça, gente. Quando você olha, você chega, está tudo arrumadinho, está tudo bonitinho na casa, mas você nunca deixa a visita ir lá olhar aquele quartinho. Pelo contrário, criança, fecha lá aquela porta, para que ninguém entre, para que ninguém veja. No passado daquela mulher tinha esse quartinho, e foi exatamente esse quartinho que Jesus abriu a porta. Eu não sei qual é o quartinho que Jesus precisa abrir hoje da sua vida, aonde você tem carregado as suas decepções, aonde você tem carregado as suas tristezas, aonde você tem carregado os seus medos, as suas mágoas. Eu não sei aonde está, mas Jesus sabe, e hoje Ele quer abrir esse quarto, porque desde o início desse culto, Ele falou acerca disso. Eu fiquei olhando para Carlão, Carlão, você bem pegou o que eu ia falar na mensagem. E a gente nem conversou, tivemos nem tempo de conversar hoje, né, filho? Estava lá assando churrasquinho. Acerca desse quartinho que todos nós temos, guardado, aonde ninguém vê, aonde ninguém sabe, mas é aí que Jesus quer entrar hoje e transformar em nome de Jesus, e fazer parte, sim, de um passado, sim, mas um passado com curas, aonde você vai poder declarar, aonde você vai poder dizer: eu era assim, agora não sou mais. Eu era contendeira, agora não sou contendeira mais. Eu estava ouvindo uma irmã hoje, falando e compartilhando com uma pessoa: olha, você não me conhece, não sabia como eu era, mas quando eu era mais nova, quando eu não tinha Jesus, eu era barraqueira, eu arrumava briga com todo mundo. Eu queria nem saber, podia ser homem, podia não ser. Quando eu fazia festa junina, sabe o que eu fazia? Veio um cara bêbado lá, querendo atrapalhar a nossa festa, eu estava de barriga, eu estava grávida, não quis nem saber. Os meninos, o homem que estava lá, foi todo mundo se afastando. Eu me atraquei com ele, rolei para cá, ele me tombou, eu tombei ele. Ela falou: eu era assim, pastora. Eu era assim, barraqueira, brigona, falava palavrão, boca suja. Só que agora eu não sou mais. Porque Jesus entrou e arrumou o quartinho da bagunça na minha vida. Não esconda os seus pecados, não esconda os seus medos nesse quartinho. Abra o quartinho hoje e deixa Jesus fazer uma faxina. Deixa Jesus fazer uma limpeza, para que você possa contar: no meu quartinho tinha isso, tinha aquilo, mas Jesus, limpou. Jesus, transformou, mas não carregue esse passado de tristeza e de dor, porque, na verdade, a vida daquela mulher, e quando Jesus faz o pedido, Jesus talvez falando assim: abre aquela portinha lá hoje, vamos lá.
Vamos lá naquele quartinho? Eu não quero ir lá no seu quarto que você dorme. Não, não é na cozinha. Não, 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 não. E talvez quando a gente leva alguma amiga em casa que nunca foi na sua casa, você vai mostrar a casa, não mostra? Ah, aqui é nosso quarto, você nunca veio na minha casa, nunca veio no meu apartamento, vem para você conhecer. Aqui é o meu quarto, aqui é o quarto dos filhos, né? Aqui é o banheiro, olha só, o banheiro espaçoso, né? Muito bom. Aqui é a cozinha, eu amo essa cozinha. Quem aqui mostra o quartinho da bagunça? Eu não mostro. Eu tenho quartinho da bagunça lá em casa. Tem bomba, tem uma opção de coisa lá, bomba d'água, tem o material de vaga está lá, resto de tinta de pintura, ar-condicionado do menino que não foi lá buscar até hoje, que está tudo aguardado. Eu vou mostrar para a visita, gente? Não vou. Você acha que aquela mulher ia mostrar isso para Jesus, se Jesus não tivesse insinuado para ela? Ela poderia falar de qualquer coisa, assim como ela falou. Ela falou de adoração. Aonde que a gente adora? A gente adora no monte. A gente adora onde e tal. Dizem que é aqui, dizem que é lá. Ela tentou ir desviando o caminho. Porque ela não queria mexer, mas era lá que Jesus queria mexer. Aonde é que Jesus quer mexer na sua vida hoje? Qual é o cartinho que você precisa abrir e deixar Jesus transformar? O pedido de Jesus revela um relacionamento atual sem compromisso. 5 casamentos desfeitos, um relacionamento atual acontecendo, mas sem compromisso, porque era marido de outro. Uma vida marcada por rejeição, porque ela estava ali debaixo daquele sol escaldante de meio-dia, porque ela era rejeitada pelas outras pessoas. E uma sede que nenhum homem pôde saciar. Aquela mulher tinha uma sede, só ela não sabia. E ela buscava nos homens. Ela buscava nos homens. Talvez você tenha uma sede que você ainda não saiba. E você procura em outras coisas. E você procura saciar em outras pessoas. Mas Jesus está aqui para nos dizer hoje que Ele é que é a fonte. Que você não precisa buscar em outras pessoas, não precisa buscar em outras coisas para saciar a sede que você tem em outras pessoas, mas Ele é essa fonte que pode, sim, transformar a sua vida. Uma mulher que andava escondida. Muitos de nós, às vezes, carregamos um passado doloroso. Quer saber se a pessoa ainda sente dor por conta do seu passado? Observa quando ela te conta. Quando ela fala. Porque a lembrança dela sempre se remete a lá novamente. E ela já fala com dor. E a pessoa já fala triste. E a pessoa já fala como se estivesse acontecendo naquele exato momento, porque a dor da pessoa é tão grande por causa daquele passado, que ela começa a refletir, começa a relatar, começa a falar, e ela sente a dor, a mesma dor que ela sentiu lá atrás. Mas Jesus quer mudar o nosso passado, assim como mudou daquela mulher. E a conversa deles foi muito mais além. Muitos de nós, às vezes, carregamos um passado doloroso. E Jesus veio aqui hoje para falar comigo e com você. Precisamos entregar a chave desse quartinho para Ele. Onde você guardou o seu passado. Sabe aquilo que você conta e você fala, eu nunca me esqueço disso. Eu nunca me esqueço da dor que eu senti. Eu nunca me esqueço da ferida que me causou. Eu nunca me esqueço da palavra, do tom de voz daquela pessoa. Não esqueço. Não esquece porque ainda dói, porque ainda é doloroso. Se Jesus colocar remédio aí, se Jesus curar, você vai olhar, mas não vai doer mais. E será apenas um testemunho. Um testemunho. Talvez você carrega famílias quebradas, talvez você carrega pecados antigos,
Talvez você carrega culpa acumulada, feridas escondidas, rejeição, abandono. Mas Jesus nos ensina algo muito poderoso. Ele não tem medo do nosso passado. Jesus não tem medo do meu passado, não tem medo do teu passado, não teve medo do passado daquela mulher. Tanto que ele vai mexer aonde? No passado. Jesus não tem medo. Então nós também não precisamos temer o nosso passado. Quando o nosso passado é entregue nas mãos do Senhor, quando nós encontramos de verdade o refrigério em Deus, em Jesus, o passado é só passado. E testemunho para nós contarmos. Ele também nos encontra exatamente aonde estamos. Jesus poderia ir lá no meio da cidade. Jesus poderia ir no meio do caminho. Jesus poderia ir diretamente em Samaria. Mas Jesus, ele procura o lugar aonde ele sabia que aquela mulher estaria sozinha. Aonde ela talvez não teria vergonha de falar. Onde talvez ela conseguiria abrir o seu coração e abrir a sua vida. Porque o Senhor nos encontra exatamente aonde nós estamos. Não adianta fugir de Jesus. Quando nós brincamos de pique-esconde com Jesus, os bobos da história somos nós. Porque a gente pensa que Jesus não está vendo onde nós estamos. Você pode esconder aonde você quiser. Salmo 139 diz o quê? Se você fizer a sua cama lá no mais profundo da terra, o Senhor lá te encontra. Se você ganhar asas e voar o mais alto que você consiga, lá Jesus também te vê. Aonde nos esconderemos de Jesus? Não existe nenhum lugar o qual nós podemos nos esconder dele, porque ele nos encontra exatamente aonde nós estamos. É exatamente aonde nós estamos. É lá que Jesus nos encontra. E ele, quando revela, quando ele vai lá e tira aquela casquinha daquela ferida que parecia que estava cicatrizando, mas que por dentro ainda estava bem inflamado, é para restaurar e não para condenar. Então, não aceite também as pessoas ficarem jogando as suas feridas na sua cara, porque Jesus não faz isso. Não aceite as pessoas querer futucar o teu passado, porque elas não têm nada com isso. Mas Jesus diz que ele joga lá no mar do esquecimento. E ainda eu digo que é proibido pescar. Então, não permita que as pessoas esfreguem. Porque já é dolorido para você, já é difícil para você. Ainda vem pessoas e querer trazer à tona aquilo que elas não vão poder resolver para você, aquilo que elas não vão poder curar para você. Só Jesus tem o direito, porque ele pode transformar, porque ele pode curar, porque ele pode fazer. Jesus pode, mas não permita que as pessoas façam isso com você. Tanto que aquela mulher não permitia. Porque se ela permitisse, ela iria junto com as outras mulheres. Mesmo que afastada um pouco. Mas é 7 horas da manhã que elas vão, eu vou 7 horas da manhã também. Quero nem saber de nada, não tem nada com a minha vida. Só que as pessoas ficam por aí vigiando a nossa vida, gente. Eita! A pessoa não tem serviço, não. Tem uma trouxa de roupa para lavar, não, né? Assim que a gente falava antigamente. Vai arrumar uma bacia de roupa para lavar. Fica aí se metendo na vida dos outros. Mas aquela mulher não permitiu, sabe por quê? Ela ia isolada, ela ia sozinha, para que as pessoas não pudessem dizer, lá vai, lá. Já viu? Tem gente que faz assim, né? Para não falar, só faz um sinal, né? Ó. Aí o outro não entende. Tem gente que faz assim, só sinal. Para falar da vida daquela pessoa. Mas por ela não permitir, ela fazia o quê? Eu vou no sol escaldante mesmo, porque eu não vou aceitar que aquela mulherada, ela pode ser quem ela for, né? Mas não é a rainha da cocada preta, não. Não vou permitir que jogue na minha cara quem eu sou, o que eu faço, como eu estou. Então, ela ia no horário que ninguém ia. Ela ia sozinha.
Mas Jesus revela para restaurar. E vê que ele estava sozinho, ele nem esperou os discípulos chegarem para ouvirem a conversa. Só os doisinhos. E é isso que Jesus faz com a gente também. Vamos aqui no papo nós dois, aqui a gente precisa conversar um negócio. É segredo. É segredo entre nós. Porque Jesus, ele conhece a nossa dor. Jesus conhece as nossas dificuldades. Jesus conhece as nossas fragilidades. E ele tem um amor tão grande por nós, que ele quer tratar. Ele não quer te ver sofrendo, ele não quer te ver chorando. Ele não quer te ver vivendo uma vida amargurada, porque tem pessoas que te oprimem, tem pessoas que te maltratam. Não, não, não. Às vezes tem pessoas que Deus até tira da nossa vida, porque às vezes são pessoas que nos massacram, nos impedem de crescer. O nosso passado pode ser transformado por Jesus, assim como o passado daquela mulher. Jesus é o único que olha o meu passado e, mesmo assim, ainda assim, me oferece um futuro. Olha o passado, trata o passado porque entende que existe um futuro para oferecer. E é assim que Jesus faz. O presente daquela mulher também foi transformado através daquele encontro. Foi um encontro que ressignificou tudo para ela. O que é ressignificar, pastora? Que a palavra agora está no auge, né? Mas segundo a psicologia, né, que os psicólogos falam muito isso, que quando fala assim, não, mas fulano precisa ressignificar a sua vida. É trazer um novo significado. Você tem um significado da vida, você vai surgindo, você vai caminhando, aí, aconteceu alguma coisa aqui. E agora? Perdi o significado, não sei o que eu faço, não sei para onde eu vou, estou perdido, estou perdida. Aí nos convida, olha, fulano, você tem que ressignificar. Ressignifica a tua história, a tua vida. Traz um novo sentido. Se o sentido era traz um novo sentido. Pessoas que perdem alguém da família, pessoas que perdem, às vezes, um esposo no divórcio, uma esposa no divórcio, pessoas que vivem tantas situações difíceis, pessoas que perdem, às vezes, para a enfermidade, pessoas que perdem o serviço, são tantas coisas que podem acontecer na nossa vida que, às vezes, desanima e parece, o que eu estou fazendo aqui? Está tão difícil viver. Aí, Jesus vem e fala assim, olha, vamos ressignificar. Vamos trazer um novo significado. Se andava com o marido e agora não tem marido, mas vai andar sozinho, vai arrumar uma amiga, vai andar com os filhos. Não sei, faça alguma coisa, mas você não pode parar. Está enfermo, está doente, mas tem médico, tem remédio, vamos embora, levanta, traz um novo significado para a sua vida. Vai buscar a sua saúde. O Senhor nos convida a ressignificar, porque Ele quer ressignificar o nosso presente. A nossa vida não pode ser uma vida sem sonhos, uma vida sem expectativa, não. Precisamos ter. Ouvi um personagem, né, de uma série falando, por causa do passado dele, ele não projetava futuro, e o presente dele, ele dizia, eu não quero que nada aconteça de diferente na minha vida. Por causa da marca do passado. Por causa da ferida do passado, que ele não conseguia se libertar daquela ferida. E ele dizia exatamente assim, não quero que nada aconteça. Eu só quero acordar, tomar o meu café, ir para o meu trabalho, voltar para casa, tomar banho, jantar, dormir, acordar, tomar café. Aí a pessoa pergunta, mas você não tem um sono? Não.
parei para pensar, existem muitas pessoas andando por aí assim. Que acham que não podem, que acham que não têm o direito de ter um futuro brilhante, porque teve um passado obscuro. E acredito que para a mulher samaritana também era assim. O passado obscuro, como que eu terei um futuro brilhante? Não tem como. E até o presente dela era monótono. Eu estou com quem não tem compromisso comigo, eu também não preciso ter compromisso com ele, eu não preciso lavar, não preciso passar, não preciso cozinhar, porque tem mulheres por aí que dizem que homem casado é melhor, porque é a esposa que faz tudo. Lava, passa, cozinha, e ela só usufrui. Talvez para ela tenha sido isso também. Já fiz tanto, não tive valor, não fui valorizada, então agora eu vou fazer diferente. Um passado obscuro. Mas Jesus ressignifica o presente dela naquele momento, trazendo um novo significado para mostrar para ela, não, o seu presente não precisa ser assim, não precisa andar escondida, de cabeça baixa, sendo julgada, sendo rejeitada, porque eu tenho a solução para você. Versículo 10 a 14, vai nos dizer assim, Jesus respondeu para aquela mulher e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí ela começa a dialogar, mas como assim? O Senhor pode me dar água viva? O Senhor não tem como tirar? O Senhor não tem uma carretilha? Na minha época, né, de criança, era carretilha. Naquela época deles, nem carretilha tinha. Eu acho que era uma vara de pau, né, com suporte para eles tirarem a água. Né? O Senhor não tem com o que tirar. Ela tinha. Né? Mas o Senhor não tem. O Senhor quer dizer que o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Porque Jacó fez o poço. Jacó bebeu do poço. Os filhos de Jacó beberam desse poço. O gado de Jacó bebeu desse poço. Como assim? Você não tem nem uma vasilha para tirar a água? Como assim? Aí Jesus vai falando sobre o presente dela ali. No versículo 12, quando ele diz, olha, mulher, no versículo 11, se você soubesse quem é que falas contigo, você pediria água da vida. E Jesus respondeu para ela, versículo 13, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Essa água do poço de Jacó, que Jacó abriu, que Jacó bebeu, que os filhos bebeu, que o gado bebeu, que você está bebendo, que você vem buscar aqui todo dia, você vai beber dessa água e você vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva para a vida eterna. Aí essa mulher vai e responde correndo para Jesus. Jesus ressignifica o meu presente. Traz um novo sentido para o meu presente. Jesus, o Senhor está tratando o meu passado, mas eu quero sonhar, eu quero voltar a ser. Senhor, me dá dessa água. Cadê? Eu quero. E é assim. Nós precisamos estar desesperados por aquilo que Jesus é. Às vezes a gente se desespera por tantas coisas. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, porque eu vou conseguir, porque eu vou lutar. Mas quando é para buscar Jesus, quando é para buscar dessa água, quando é para buscar da presença, não vai nem com tanta garra assim. Mas nós precisamos, assim como aquela mulher, eu acredito que aquela mulher deve ter ficado surtada assim, não, Jesus, como assim? Como assim, né? Não falando de Jesus, que até então ela não sabia que era Jesus ainda, né? Mas como assim? Como assim? Me dá dessa água, me dá dessa água. Me dá dessa água, me dá dessa água. Ressignifica o meu presente, traz um novo sentido para o meu presente, porque está muito difícil. Talvez você tenha dito isso para Jesus há alguns dias. Está muito difícil. Nossa, está tão difícil. Como que você está, fulano? Estou seguindo. Como que você está? Está
fácil não, hein? Está fácil não, está difícil. Mas Jesus veio aqui hoje para ressignificar também o seu presente. Para trazer um novo sentido para o teu presente. Não saia daqui carregando dentro de si aquelas horas que você viveu até, vamos dizer, 7 horas da noite. Não, não, não. O teu presente é aqui. O teu presente é agora. O teu presente, Jesus ressignifica. Viva uma vida diferente a partir de agora, porque é Jesus quem fala contigo. É Jesus quem fala contigo, não é palavra de político, não é palavra da pastora Marta, porque eu não tenho o que te oferecer, mas Jesus tem, assim como ele disse para aquela mulher. Ah, mulher, se você soubesse. Ah, menina, sabe de nada, inocente. Se você soubesse quem é que fala com você, você ia pedir desesperadamente da água que jorra para a vida eterna. Será que você não precisa pedir desesperadamente por esta água? Será que você não está precisando desta água em alguma área da sua vida, em alguma área da sua história? Jesus está aqui. E todo encontro, ele transforma passado, transforma também o presente. No presente, Jesus oferece algo que ela nunca encontrou em ninguém. Não encontrou nos 6, nem nos 5 casados, nem naquele que não era, mas estava com ela. Mas Jesus oferece o que ela nunca encontrou em ninguém. E o que ela não encontrou em ninguém, pastor? A água viva. Que ela precisava. Não era a água do bebedouro, não era a água do poço que ela precisava. Ela precisava da água da vida que jorra para a vida eterna. E Jesus fala de uma vida plena, de satisfação espiritual real, de uma vida em que você sabe que pode acontecer, pode o mundo cair, mas você sabe que Jesus está com você, você sabe que Jesus está em você e que nada vai te fazer desistir da decisão que você tomou por Jesus. Eu quero Jesus. Nem que você fique segurando aquele último fio da corda. Mas de não desistir. Porque é esta água que vai jorrar para a vida eterna. É essa água. O que ela pôde encontrar em Jesus? Uma nova identidade. Pela primeira vez, alguém fala com ela, não como uma pecadora. Não como aquela, mas Jesus não fala com ela como um objeto, como talvez aqueles homens tiveram ela por tanto tempo, apenas como um objeto de prazer. Mas Jesus fala com aquela mulher como alguém muito valiosa. É a nova identidade que ela recebe. É a nova identidade que Jesus nos dá, quando Ele fala conosco como alguém valioso, como alguém valiosa. Você sabia que você tem valor? Você está se lembrando que você tem valor? Ou você já se esqueceu? Que tem momentos assim, porque Jesus não está nem me vendo. Jesus tem tantas coisas para pensar, para resolver, tantas orações para atender. Não é a minha que Ele vai atender. Talvez você tenha falado isso alguns dias, assim, Talvez isso está ruminando aí no teu coração. Que Jesus se importa com todo mundo, menos com você. Você tem valor. Você é valioso, você é valiosa. Sabe por quê? Porque Ele morreu na cruz por tua causa. É por tua causa. Ele pagou um alto preço. E qual é o preço? Preço de cruz. Então, qual é o valor que você tem? É o preço que Ele comprou. Que nem botando todos os zeros no infinito dos números, vai alcançar o valor que Jesus pagou por você, que Ele comprou você. Você sabe que Jesus te comprou, né? Você sabe que você não valia nada, né? Valia nada. Era só um grão de areia no meio de um areal todo. Só isso. Nem estrelinha do mar você não era.
Treino do mar ainda tem seus encantos, né? Nem isso era. Nada. Mas Jesus foi lá, ó, com alto preço, com preço de cruz, sangue derramado na cruz do Calvário, e pegou o carimbo dele e fez assim, ó, está pago. Te tirou da mão do inimigo, te tirou das forças do mal, e te trouxe para a verdadeira luz. Então, qual é o teu preço? Preço de sangue. Preço de cruz. E que ninguém poderá comprar. Porque Jesus também não vai te vender. Jesus não vai te vender. Porque você é valioso para Ele. E aquela mulher, ela era valiosa. Mas Jesus, de maneira nenhuma, chegou para falar com aquela mulher como qualquer uma. Mas Jesus fala como alguém que é valioso. No presente também, Jesus oferece para aquela mulher coisa que ela não encontrou em ninguém, ninguém a valorizava, mas também a adoração verdadeira. Porque não é sobre lugar, não é sobre rituais, é sobre relacionamento. Que aí ela vai tentando se esquivar da conversa, aí no versículo 21, no versículo 20, ela fala, os nossos pais adoraram no monte, né? Logo após Jesus ter falado acerca do marido, acerca do passado. Aí ela entra, né, numa história assim, falou a verdade para Jesus, ok? E ela falou, ai, Senhor, eu vejo que tu és profeta, então eu vou aproveitar aqui. Vamos falar um cadinho de religião? Vamos falar um cadinho de religião? Vamos esquecer um cadinho aí, esse passado meu aí que deu ruim, né? Vamos esquecer um cadinho? Os nossos pais dizem que nós devemos adorar neste monte. Vocês dizem que é em Jerusalém, o lugar que devemos adorar. Aí Jesus logo responde para a mulher, olha, crê que a hora vem, que não é nem nesse monte, que também não é em Jerusalém, que vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que vocês não sabem, nós adoramos o que nós sabemos. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Jesus revela para ela, Jesus mostra para aquela mulher, Jesus valoriza aquela mulher falando sobre relacionamento. Porque adoração é relacionamento. Olha, eu não preciso me preocupar com lugar, eu não preciso me preocupar com ritual para adorar, para falar com Jesus, para estar com Jesus. Pelo contrário, é em espírito e em verdade. E em verdade aquela mulher estava ali diante dele, falando a verdade. Ela só precisava compreender o mundo espiritual para que ela pudesse entender que são os tais que Jesus procura. Verdadeiros adoradores. E Jesus transforma o presente daquela mulher, ressaltando esse relacionamento. Olha, eu quero me relacionar com você, não é lugar, não se preocupa com lugar, não. Não se preocupa com forma, não. Só se preocupa em estar. Só se preocupa em adorar. É isso que importa. O que importa é adorar. E também Jesus se revela para aquela mulher. Ele raramente dizia isso tão claramente, mas ele disse para aquela mulher. O que Jesus disse para aquela mulher? Versículo 25 e 26. A mulher disse, eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo isso que você está falando. Mas Jesus faz uma revelação para ela e diz assim, eu o sou. Isto é, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, e eu que falo contigo. A revelação de quem Ele é. Jesus não se revelava para muita gente. Jesus não chegava dizendo, olha, eu sou Jesus, eu que tenho feito muitos milagres, venham para me ouvir. Jesus fazia isso? Não. Alguns que diziam, mas
Você diz que vem do Pai, que vem do céu. Como que é isso? Mas você não é filho de José. Muitas das vezes a identidade de Jesus era colocada em xeque-mate, de tipo assim, em dúvida de quem verdadeiramente Jesus era. E Jesus sempre dizia quem ele era. E às vezes as pessoas que diziam, diante do Sinédrio, quando começaram a questionar Jesus, você disse que você é o Filho de Deus, tal. Aí teve um momento que Jesus falou assim, olha, tu dizes. Porque Jesus não revelava em todo o tempo, mas para aquela mulher, Jesus revelou. Ele se revelou a ela. Por quê? Porque Jesus se revela profundamente a quem está profundamente quebrado. Aquela mulher estava quebradinha. Jesus vai e se revela a ela. Quer um conselho? Quer que Jesus se revele a você? Você quer sentir mesmo Jesus respondendo, Jesus falando? Seja quebrantado de coração. Quebrante-se diante dele. Tira esse orgulho. Tira essa miséria. Tira esse medo. Tira essa vergonha. E se quebrante diante dele. Para que ele se revele a você. O seu presente pode ser transformado hoje. Jesus ainda traz novo começo, cura interior. Jesus dá vida abundante, dá uma identidade restaurada. E o encontro com Jesus muda o agora. E o agora muda tudo. Se o agora for mudado, o resto... Porque o meu futuro e o seu futuro, ele é resultado do nosso hoje. Do que plantamos hoje. Do que escolhemos hoje. Não dizem que a vida é feita de escolhas? E é verdade. O que eu escolho hoje vai ser resultado amanhã. Então, o nosso futuro ele é resultado do nosso presente. É por isso que Jesus muda o nosso agora. E o nosso agora muda tudo. E foi o que aconteceu com ela. Foi o futuro daquela mulher foi transformado. Uma nova missão e um novo caminho ela recebeu. Versículo 28 e o versículo 28 a 30. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura este não é o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Naquele momento, o futuro daquela mulher estava sendo projetado. Porque o passado foi curado, o presente foi ressignificado e o futuro estava sendo projetado. Tanto que, quando ela entendeu quem de fato estava falando com ela e oferecendo água viva, ela largou o seu cântaro, não quis nem saber do seu baldinho de água e correu para a cidade para anunciar o que aquele homem havia feito e falado e revelado tudo acerca da vida dela. O cântaro representa as velhas buscas. Por isso que ela deixou para trás, ela não estava ali para buscar mais nada velho. O velho estava restaurado, o velho estava curado, o passado estava curado. Ela deixou porque os velhos hábitos também foram sendo transformados. E as velhas fontes também, já não seria mais aquela fonte física, a maior necessidade daquela mulher. Ela deixa o cântaro porque ela encontrou uma fonte melhor. E o que se faz depois? Ela que se escondia, agora corre para falar com o povo na cidade. Ela que evitava as pessoas, agora fala com todo mundo. Ela que tinha vergonha, agora testemunha. Uai! Mas ela não era envergonhada, ela não só andava escondida, ela começou a falar com o povo que nem saber. Ela sabia que o futuro dela estava sendo projetado. Jesus estava projetando o seu futuro. Jesus estava transformando aquilo que seria na vida dela, no futuro dela, aquilo que Jesus via nela. E por causa dela, muitos creram. O futuro daquela mulher mudou completamente. De rejeitada a uma missionária. De envergonhada
uma testemunha, de sedenta, uma fonte que jorra, de sem valor, um instrumento de Deus. E é isso que Jesus faz comigo e faz com você. Ele transforma a nossa vida, Ele transforma o nosso futuro, Ele projeta um futuro melhor para nós. Jesus não transforma só o passado e só o presente, Ele também redefine o nosso futuro, Ele dá novo sentido, Ele encaminha um novo futuro. Quando Jesus muda a sua vida, Ele também muda o destino de quem cruza o teu caminho. Aquela mulher teve seu destino mudado, seu futuro mudado, o seu presente mudado, e ela começou, minha filha, por onde ela passava, diz a palavra que todos creram. Muitos creram. Muitos creram. Versículo 41 e 42, para encerrarmos. E muitos creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que você disse que nós cremos, porque nós o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aquelas pessoas também tiveram suas vidas transformadas e eles passaram a ver, não somente a ouvir, mas eles passaram a ver. Ei, chega de só ouvir quem Cristo é. Experimente dele. Experimente, não é porque a pastora Marta pregou, não é porque a irmã fulana falou, não. É porque eu tenho visto, é porque eu tenho vivido daquilo que Deus tem feito, e por isso eu creio. E o Senhor nos convida nesta noite a estarmos diante dEle, para que Ele possa curar o nosso passado, restaurar o nosso presente e redirecionar o nosso futuro. E tudo começa com um encontro. Tudo começa com um encontro. Será que você não está precisando encontrar Jesus? Jesus continua passando por Samaria. Jesus continua passando pela sua cidade. Jesus continua passando pela sua casa. Jesus continua passando pela sua vida. Jesus continua parando ao lado do poço. Exatamente, talvez aquele lugar onde você vai todo dia. Onde você tem ido obrigado todos os dias a fazer talvez alguma coisa que você nem queira fazer. Jesus está lá. Só esperando você para transformar a sua vida. Ele continua lá e continua dizendo: se você soubesse. Se você soubesse. Quem é que fala contigo? Se você soubesse quem é que fala contigo. Se você soubesse quem é que fala contigo. Se você de verdade soubesse, você não estaria vivendo como você está. Você não estaria sofrendo como você está. Você não teria essa vida amargurada como você tem. Você não estaria prostrada como você está. Se você soubesse quem é que fala contigo, o seu passado já teria sido curado. O seu presente já teria um novo significado. E o seu futuro já teria sido projetado. Eu tenho sonhado para já até meus 60 anos. Faltam 6 e meio. Eu tenho projeto quando fizer 60 anos. Até comentei com Dani, né, Dani? Eu tenho. Tem projeto quando tiver com 60 anos. Qual é o teu? Qual é o teu sonho? Tire o olhar do passado. Viva o presente. E sonhe o futuro. Em nome de Jesus. Quero orar com você. Entendendo que o encontro com esta palavra, o encontro com a palavra viva que é Jesus, muda a nossa história. Muda a nossa vida. Quero te convidar a ficar de pé. Você colocar a mão no teu coração. E você dizer para Jesus o seu passado, o que ainda dói,
É só você e ele. Assim como ele fez com a mulher samaritana. Só você e ele.